Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Eu gostaria de deixar uma palavra nessa noite para os irmãos. Eu sou o pastor Claudemir, aos irmãos que me conhecem, os que não conhecem. Nessa noite eu gostaria de deixar uma palavra no livro de Lucas, no capítulo 14, no versículo 7 a seguir, para que nós possamos entender os dias que estamos vivendo, os dias de situações adversas que estamos passando, né? Que todos possam dar ouvido à palavra do Senhor, crer na palavra do Senhor, que é o mais importante. Que nos dias que estamos vivendo as pessoas estão descrentes, não estão crendo mais na palavra do Senhor, não estão crendo mais no Evangelho. E até com razão não crê no Evangelho, por tanto escândalo que nós temos tido no meio das pessoas se dizendo ser cristão, os pastores que envergonham o Evangelho de Cristo, que detona o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É natural as pessoas perderem a fé, perder a crença, por causa de muito escândalo. Mas nós bem sabíamos que o próprio Jesus nos advertiu, dizendo que nos últimos dias haveria escândalo no meio do seu povo. Mas ele também adverte dizendo, ai daquele que por ele vem o escândalo, né? Melhor é que amarre sobre o seu pescoço uma pedra de mol ou de moinho e lance ao mar, né? Então nós bem sabemos que é uma coisa que já tem que acontecer, tinha que acontecer, porque a palavra do Senhor ela é verdadeira. Ela não pode voltar atrás, ela é uma palavra fiel para se cumprir. Paulo vem alertando ao irmão Timóteo, dizendo para que ele ficasse atento, porque nos últimos dias levantaria homens com suas concupiscências, seus desejos próprios, a sua vontade própria. Nós vemos tudo isso estava acontecendo. Hoje deu uma parada, deu até uma amenizada por causa da pandemia, mas esses homens não se esconderam, eles estão aí na encolha e a qualquer momento eles voltam a atacar novamente, né? Para escandalizar, para destruir o Evangelho de Cristo, né? Eu gostaria de ler aqui no capítulo de Lucas, capítulo 14, no versículo 7, que diz assim: Jesus ensina sobre a busca da humildade. E disse-lhe aos convidados uma parábola, reparando como escolhiam os primeiros assentos, dizendo-lhe: quando por alguém fores convidado a bodas, não te assentes no primeiro lugar, para que não aconteça que esteja convidado outro mais digno do que tu, e vindo o que te convidou a ti, e a ele te diga, dá o lugar a este, e então com vergonha tenhas de tomar o derradeiro lugar. Mas quando fores convidado, vai e assenta-te no derradeiro lugar, para que, quando vier o que te convidou, te diga, amigo, assenta-te mais para cima, e então terás honra diante dos que estiverem contigo à mesa. Porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que se humilhar a si mesmo, aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Dizia também ao que tinha convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não chames os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem vizinho rico,
para que não suceda que também eles te tornem a convidar e te seja isso recompensado. Mas quando fizeres convite, chama os pobres, aleijados, mancos e cegos, e será bem-aventurado, porque eles não têm com que te recompensar, mas recompensado será na ressurreição do justo. Amém? Meus queridos, amados irmãos, nós vemos aqui que Jesus, ele volta, na verdade, ele foi convidado para comer na casa de um fariseu, um doutor da lei. E quando eles fazem esse convite para Jesus, eles fazem com uma intenção de querer pegar Jesus num ponto fraco. E quando Jesus está à casa desses fariseus comendo, aparece um homem hidrópico e Jesus logo cuida em curar esse homem e dispensa ele. E quando esse homem é dispensado, os fariseus ficam todos olhando para Jesus, ninguém falou sequer uma palavra, todos se calaram ali diante do Senhor, ninguém falou nada. E Jesus então pega essa deixa e começa a ensinar para aquelas pessoas que o melhor lugar não é o primeiro assento. Mas nos dias atuais que nós estamos vivendo, pessoas, homens que querem subir de posição no Evangelho de Cristo, pessoas que querem ter uma posição dentro da igreja, pessoas que procuram um chamado que Deus não o chamou, que o homem fez a promessa. E por ele ter essa promessa do homem, ele se põe de ganância para querer alcançar as primeiras posições. E nós entendemos assim que muitos deles que procuraram essas posições, que procuraram um lugar de destaque, esses homens não foram bem-sucedidos, porque o próprio Jesus aqui, ele diz no texto que não é nós que temos que procurar a melhor posição no reino do céu. Não é nós que temos que estar correndo para ser visto no reino do céu. É o próprio Senhor que tem que nos ver e nos colocar na posição de servo humilde para que nós alcancemos do Senhor a vitória. Mas hoje as pessoas não são assim. As pessoas se vendem ou compram a sua posição dentro do ministério de Cristo, dentro do Evangelho de Cristo. As pessoas, elas não querem esperar o tempo de Deus, porque as pessoas muitas das vezes acham ou têm uma promessa ou uma profecia que recebeu lá atrás e acha que essa profecia Deus falou de pé junto, e Deus não falou. Não foi Deus que falou com essas pessoas, mas sim o homem para agradar o próprio homem. E isso a gente vê muito dentro do Evangelho de Cristo. E no versículo de número 7 aqui, nós vemos o Senhor falar dessa maneira. E disse aos convidados uma parábola, reparando como escolhiam os primeiros assentos, dizendo-lhe. Qual era esses convidados que ele estava falando? As pessoas que vinham, que estavam vindo para observar Jesus, para procurar alguma coisa contra Jesus, eles queriam estar no lugar de destaque, lá na frente, eles não queriam ficar na posição lá no fundo para ouvir, mas eles queriam que Jesus fosse envergonhado próximo dele, perto dele.
E Jesus ele vem dizendo no versículo 8, quando por alguém fores convidado às bodas, não te assente no primeiro lugar, para que não te aconteça te aconteça que esteja convidado outro mais digno do que tu, e vindo, no versículo 9, e vindo o que te convidou, a ti e ele te diga, dá o lugar a este, e então, com vergonha, tenhas de tornar o derradeiro lugar. Você já imaginou, irmãos, que situação terrível, que situação adversa que nós estamos vendo aqui? Alguém te convida porque você é uma pessoa que tem um bom dízimo, porque você tem uma boa oferta, porque você tem um carro bom, porque você tem uma casa boa, porque você tem um emprego bom, porque você fala bonito, porque você se veste bem, porque você tem uma certa atraição que atrai o querer, que atrai aquela pessoa por algum motivo, e essas pessoas, para querer te agradar, lança você na frente de uma obra, lança você na frente de um trabalho, coloca você em uma posição de um trabalho que lá na frente você vai se envergonhar, porque você não vai dar conta desse trabalho. Você não esperou, então, o convite do Senhor. Você está esperando aqui o convite do homem, ou você se apegou no convite do homem. Então, quando nós entendemos assim, nós temos que tomar muito cuidado, porque hoje, para os homens alegrar as pessoas, tem muitas formas. E as pessoas querem se destacar pelo que tem, querem se destacar pelo que possui. O reino do céu não é destacado pelos nossos bens material. O reino do céu nós não somos destacados pelo que nós possui na terra. Para você alcançar o reino do céu, não é você ter uma casa boa, não é você ter um bom carro, não é você ter um bom emprego, não é você ter uma boa faculdade. O reino do céu não consiste nisso. O reino do céu, ele consiste na humildade do homem, no reconhecimento do chamado dele, de Deus na vida dele, para que ele possa então fazer a obra de Deus sem ter do que se envergonhar, sem ter do que se decepcionar. Nós vemos no versículo 9, na parte B do versículo, quando Jesus fala que se vem um convidado mais ilustre do que você, do que eu, a pessoa que te convidou vai pedir para que você volte para o último lugar e dê o lugar para aquele que chegou, que tem mais destaque ainda do que você. E quantas vezes nós não vemos isso na casa de Deus, pessoas dessa maneira, homens que estão na posição pela uma situação financeira, homem que está na posição porque ele tem um bom dízimo, ele tem uma boa oferta, ele tem um bom carro. E isso ajuda muito as lideranças da igreja, e os líderes tomam isso como algo bom, ao invés de estar preocupado com a alma, com a situação daquela pessoa. A preocupação dessa liderança é querer colocar a pessoa em uma posição de destaque. Amanhã, quando ele estiver em uma situação na frente de um trabalho, na frente de uma obra, ele vai se decepcionar, porque ele vai ver que ele está só. Deus não aprovou o seu ministério, Deus não aprovou a sua vida. Quantos irmãos, quantos pastores eu conheci e conheço que fechou as portas porque Deus não aprovou o seu ministério. Eles começam no lugar de destaque, começam se destacando no meio de todos, ele quer ser visto por todo, quer ser visto pela maioria, fala até muitas vezes o que Deus não mandou falar, ele procura se sobressair
no meio da multidão e logo em seguida a sua ruína é certa, porque Deus não está na vida desses homens. Deus não chamou esses homens, ou até chamou, mas não era o tempo ainda para esses homens tomar a sua posição. Nós entendemos assim, quando Deus faz uma promessa para Abraão, Deus chama Abraão e no tempo oportuno Deus abençoa Abraão. Nós entendemos assim, quando Deus chama Davi, quando Deus chama José, quando Deus chama outros e outros, Deus exalta no tempo oportuno, não é na hora que nós queremos. E não é, por mérito nosso, não é por arrogância, não é por prepotência, é simplesmente por humildade, por ser humilde. Esses homens passaram por situações terríveis. Mesmo tendo o chamado de Deus na sua vida, eles foram massacrados, sacrificados, na verdade, ali dentro do Evangelho de Cristo, dentro da palavra de Deus, para ser aprovado por Deus. E hoje nós vemos pessoas que não suportam uma aprovação. Quando a prova, quando o vento se levanta, ao contrário, ele logo desiste. Nós entendemos que quando Jesus estava com seus discípulos, e o mar se enfurece quando eles estão naquela travessia do mar, que o mar se levanta, que a tempestade vem contra o seu barco, o desejo daqueles discípulos era pular fora daquele barco e deixar tudo ali. Eles estavam desesperados, eles não tinham fé o suficiente para poder passar aquela situação, para atravessar aquela situação. Ele não tinha fé o suficiente para suportar aquela situação. E nós vemos que quando eles vê que não tem mais saída, eles correm até Jesus e interpelam Jesus dizendo: Mestre, não te dá conta que nós vamos perecer? Acorda, ele quis dizer, em outras palavras, levanta, nos socorre, nos ajuda, porque nós vamos perecer, nós vamos morrer, nós não sabemos mais o que fazer. Se o Senhor não nos ajudar, estamos perdidos. Então, meus queridos e amados, nós entendemos que tudo tem o seu tempo certo e o momento certo. Veja bem que para Pedro ser um homem de confiança do Senhor, foi necessário que o Senhor primeiramente tenha morrido, quando ressuscita, que ele tem um encontro com Pedro na praia, e ali que ele estava na pesca, que Pedro então, Jesus faz então uma pergunta para ele, três perguntas, ou três pedidos. Tu me amas, Simão? E ele olha para Jesus e fala: Senhor, tu sabe que eu te amo. Tu me amas, tu sabe que eu te amo. Então apacenta a minha ovelha. Nós entendemos que Pedro, ele poderia ser arrogante e dizer: lógico que eu te amo, tu sabe disso, eu estou contigo há tanto tempo, enfrentei tempestade, enfrentei batalhas, enfrentei pessoas que se levantaram contra o Senhor, eu fui ali juntamente com o Senhor, quando o exército vieram contra o Senhor, cortei a orelha do soldado. E por que o senhor veio me perguntar que eu não te amo? Mas Pedro, ele logo entendeu: eu preciso me humilhar para que eu possa ser grande na presença do Senhor. E quando o Senhor fala para ele pela terceira vez: Pedro, tu me ama? Ele logo reconhece a sua pequenez e diz: Senhor, tu sabes de todas as coisas. Mas hoje é diferente, irmãos. Hoje nós não vemos mais isso na presença de Deus. Hoje nós não vemos mais dessa forma na presença do Senhor, né? Então, no versículo 10, Jesus diz aqui: mas quando fores convidado, vai, assenta-te no derradeiro lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga: amigo, assenta-te mais para cima, então terás honra diante do que estivera contigo à mesa. Veja bem a importância de esperar o tempo. Veja bem a importância de esperar o momento. Veja bem a importância que é quando nós aguardamos no Senhor o tempo do Senhor. Porque ele dá aqui duas comparações. A primeira comparação é que o homem se precipita
O homem se deixa ser vendido, o homem se deixa ser comprado, o homem se deixa ser levado por promessas, por alguma coisa grande que prometeram. E a outra coisa aqui nós vemos Jesus dizendo, olha, vocês não têm que se precipitar, vocês precisam ter calma, ficar no lugar de vocês, porque o que prometeram para você é coisa do homem, não minha. Mas o que eu vou te prometer é lugar de colocar você em destaque, é lugar de colocar você para que todos vejam que eu verdadeiramente te escolhi. É necessário nós ter essa paciência e aguardar no Senhor. O meu chamado, eu me lembro como hoje, que eu rejeitei muitas das vezes o chamado do Senhor. Eu não queria, Ele sabe, Ele é minha testemunha, que eu não queria essa posição pastoral. Eu nunca quis essa posição pastoral. Eu nunca tive interesse, desejo de ser pastor. O meu interesse, e Deus é minha testemunha, era servir a Ele, ser cristão. Era esse meu interesse, era esse meu interesse. Mas não é como eu quero, não é como Deus, não é como o homem quer, mas é como Deus quer. E para chegar aonde eu cheguei, essa posição pastoral, eu fui humilhado por muitos, fui rejeitado por muitos, pessoas que olhavam para mim e diziam que eu era fogo de palha, pessoas que olhavam para mim e diziam que eu não ia chegar a lugar nenhum, primeiro, porque eu não tinha uma boa posição, eu não tinha um bom estudo, eu não era uma pessoa influente no meio das pessoas, eu tinha que me enturmar, estar no meio do rola-rola, do quebra-quebra, senão eu não ia ser ninguém na vida, eu não ia chegar a lugar nenhum, né? Mas eu me resguardei, eu esperei o tempo do Senhor. Hoje, os ventos vêm ao contrário, mas eu sei a quem me chamou. Eu conheço a voz daquele que me chamou. Quando o vento vem ao contrário, eu tenho aonde me segurar, porque o Senhor Jesus, Ele é comigo. O chamado que Ele fez na minha vida não foi chamado do homem, não foi o homem que me escolheu, não foi o homem que me posicionou, né, para estar no Evangelho de Cristo, mas o Senhor Jesus que me colocou nessa posição. Então, a gente tem que começar a entender isso, que as coisas de Deus acontecem no tempo de Deus e não no nosso tempo, mas nós somos como Abraão ou Sara e Agar, quando Saraí ou Sara quis ajudar a Deus, dando a Abraão, a uma mulher que não era certo se fazer, e para que ela desse um filho para Abraão, para que a nação, a descendência de Abraão não perecesse. Mas a promessa que Deus tinha feito para Abraão não foi ter filho com Agar. A promessa que Deus fez para Abraão foi ter filho com Sara. Era o filho da promessa. E muitas das vezes Deus faz uma promessa, você quer passar na frente de Deus, você quer ajudar Deus, você quer se colocar na frente de Deus, achando que Deus não sabe trabalhar. É porque eu estou passando o tempo e eu não vejo acontecer nada. Deus pode te levantar hoje e amanhã te deitar à terra fria. A promessa dele se cumpriu, não interessa o tempo, não interessa quanto momento é, quanto tempo vai ser, o que interessa é que a promessa de Deus se cumpriu na tua vida. E você, irmãos, tem que entender uma coisa, que não é ser pastor que você vai para o céu, é você ser obediente servo do Senhor. Posição pastoral, isso aqui é só um título. Esse título não vai reinar diante de Deus, não. Esse título vai se acabar aqui na terra. Quando eu e você estiver diante do Senhor, isso acaba. Lá no céu, nós não vamos ser pastor de ninguém. No céu, nós teremos um pastor, e esse pastor é Jesus Cristo. Mas pelo que nós vemos ali, e muitas pessoas por aí, chegando lá no céu, se é que vão querer brigar, disputar lugar com Jesus para ver quem é o melhor ou quem faz as coisas melhor. E lá você não vai ter essa oportunidade. Lá no céu é somente Ele que vai ser o nosso pastor. Nós seremos, se nós chegarmos lá, ou eu e você que se não se colocar na posição de humilde, de servo,
Quando nós chegar lá, nós vamos ser servo, nós vamos ser servo, ponha isso na sua mente, servo, servir, nós estamos ali para ser servo do Senhor, nós não estamos ali para ser pastor, para ter rebanho, para dirigir igreja, para dirigir nada não, nós estamos ali para ser servo. Então, fique na posição que Deus te chamou. Se ainda não é tempo, não se precipite não. Quando chegar o momento de Deus, Ele te levanta. Mas não queira tomar a frente de Deus, que você vai se estrepar lá na frente, irmãos. No versículo 11, diz assim: porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado. Veja bem o que eu acabei de dizer. Quando nós queremos nos exaltar, quem vai nos humilhar? É o Senhor Jesus? É o Senhor Jesus que vai nos humilhar? Não, é o nosso próprio ego, a nossa própria vontade que vai levar nós à humilhação. Porque quando nós chegarmos lá na frente e ver que não foi nada daquilo, porque nós nos exaltamos, porque eu sou, eu posso, eu tenho o chamado, eu faço e aconteço, lá na frente você dá com a cara na parede, você mesmo será humilhado por todos. Todos vão te humilhar. Não é o Senhor Jesus que vai fazer isso, porque Jesus não humilha ninguém. Jesus ele não chamou ninguém para humilhar. Quem humilha o homem é o cão, é Satanás. O demônio que humilha o homem. E nós mesmos nos humilhamos. Por quê? Porque nós não sabemos esperar no tempo do Senhor. Na parte A do versículo. Agora vamos ler a parte B. E aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Aquele que a si mesmo esperar o tempo de Deus, o próprio Deus, faz com que nós seremos exaltados. Todos nos verão com bons olhos, com uma boa posição, como um homem de Deus, como um servo do Senhor, como um líder do Senhor, que faz a vontade de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. No versículo 12, ele diz aqui: dizia também ao que tinha convidado. Aqui o Senhor Jesus já está alertando as pessoas para que, quando ele estiver de fazer algo, não querer receber nada em troca. Porque é normal acontecer você querer fazer algo dentro da igreja, você fazer algo para a obra de Deus e querer alguma coisa em troca. Você não pode exigir nada em troca. Você tem que fazer as coisas para Deus sem que tenha nada em troca. As coisas para Deus é feita da tua vontade, do teu coração. E é para exaltar a Deus, e não para você ter uma berganha com Deus, ou trocar, fazer uma troca com Deus. Eu faço isso, mas o Senhor tem que me dar aquilo. Isso é coisa do demônio, isso é coisa de Satanás. Deus não trabalha por aí, Deus não faz assim. Então nós entendemos aqui, no versículo 12, que ele diz aqui: dizia também ao que tinha convidado, quando deres um jantar ou uma ceia, não chame os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem vizinho rico, para que não te suceda que também eles te tornem a convidar e te seja isso recompensado. Essa posição aqui, esse convite aqui, ele se refere à obra de Deus. As pessoas que é teu amigo, que diz que é teu amigo, e querem te dar uma posição, as pessoas que diz que te ama e querem te colocar em uma posição, e Jesus está falando aqui que tem que ser tudo ao contrário. Nós não temos que fazer nada para que as pessoas que nós conheça, que nossos amigos, nossos vizinhos, irmãos, possa ver. Porque se nós fizermos assim, eles vão querer recompensar nós novamente com isso. E a recompensa nós já ganhou aqui na terra. Mas quando nós faz ao contrário, aí nós entendemos aqui no versículo de número 13. Mas quando fizeres o convite, chama os pobres, aleijados, mancos e cegos. Sabe por que as pessoas não se preocupam com isso? Porque não dá ibope.
Isso aqui, irmãos, eu quero fazer uma comparação, talvez seja uma comparação bizarra, você pode até achar assim, mas é como, um político. O político, ele não se preocupa com essas classes de pessoas aqui. Ele não tem preocupação com pobre, com mancos, com cego, com moradores de rua, com pessoas que vivem em situação adversa. Por quê? Porque eles não têm voto para dar para eles. Eles não têm como se levantar, se erguer, eles não vão ganhar voto aqui, eles não vão ganhar posição. Mas quando o político, eu estou falando aqui do político, eu não estou colocando a religião no meio da política não, irmão, só estou fazendo uma comparação aqui, os irmãos me perdoem aí que eu não misturo política com religião. Eu acho até, na minha opinião, que o cristão, o servo do Senhor jamais poderia se infiltrar no meio de política, principalmente a política podre que nós temos no nosso país. Então, o que eu vejo aqui é que político só procura posição elevada. Ele só vai nos dias, no tempo da eleição, procurar aqueles que podem colocar ele lá em cima. Aí ele vem com um monte de promessa. No versículo 12 nós entendemos que é isso. Um monte de promessa, um monte de blá blá blá, que ele vai fazer isso, vai fazer aquilo outro, mas quando ele recebe, ele esquece de tudo aquilo, né? No versículo 13, Jesus manda nós ser diferentes, mas manda ser diferente. Procura aquelas pessoas que não te dão destaque. Ajuda aqueles que não te destacam na obra de Deus, aqueles que não batem nas tuas costas, que não dá tapinha nas tuas costas para te alegrar, para dizer que tu é o bambambam, que tu é o melhor. Jesus está mandando nós ir para os valados, becos, valados, procura os mancos, cegos, aleijados, e lá nós fazemos a obra de Deus. Lá você vai fazer a obra de Deus em oculto, que pastores não vai estar vendo, você não vai estar em cima de altar, fazendo as tuas arruaças, ninguém está vendo. Ele está mandando você ir procurar essas pessoas, porque lá você não tem destaque. Sabe de quem você terá destaque? Do Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele está te vendo. Ele vai te enxergar, mas o homem não vai te ver você lá.